Bate-bola final. Caio César. Meus amigos, é o nosso bate-bola final aqui para você que acompanha, que curte o futebol Torcida Acaba, deixando like, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário também, fique muito bem à vontade. A gente conversa agora com o Júnior Ribeiro, analisando esse jogo, né? Ceará 1, Internacional 1. Ceará fez primeiro com o Lima e depois o Internacional empatou com o Moisés, tudo isso no primeiro tempo de jogo. Mas aí, Júnior, você até comentava, né? Ficou aquele sentimento de frustração, porque a gente viu o Ceará o Ceará com desfalques importantes, mas diante de um Internacional reserva, a gente via total condição durante o jogo, embora tenha sofrido em alguns momentos também com ataques perigosos do Inter, mas o Ceará teve futebol para vencer essa partida. E aí fica aquele gostinho também de frustração, né, Júnior? Pois é, Caio, esse empate aí de 1-1 entre Ceará e Internacional realmente mostra que poderia ter tido algo diferente, né? Tanto para o Internacional, que teve algumas boas chances, como para o próprio Ceará, que poderia ter conseguido a vitória. Quando a gente pega no âmbito da partida no geral, era um Inter que vinha de uma derrota na Sul-Americana, que hoje colocou os jogadores reservas para poder tentar colocar a força máxima na terça-feira pela Sul-Americana. Já o Ceará vinha de uma vitória histórica muito boa contra o The Strongest na altitude da Bolívia. Claro, a questão da altitude pesa, o desgaste físico é grande, mas o time precisa dar essa resposta no Campeonato Brasileiro e se afastar o máximo possível dessa chamada zona da confusão, que eu vejo, pelo menos na minha visão, que o Ceará tem time para brigar mais em cima no Campeonato Brasileiro, pelo menos ali no meio da tabela, sem passar por mais sustos. E o contexto do jogo, acho que a decepção maior não é nem por conta do que aconteceu em campo. É também porque o time, vamos dizer assim, não jogou tão bem assim, mesmo tendo pressionado o Inter em alguns momentos. O futebol apresentado pelo Ceará ainda não é aquilo que a torcida quer e que o próprio Marquinhos Santos quer. Então eu vejo que o time do Ceará poderia ter vencido esse jogo pelo contexto. Era o Inter com time reserva, mas claro que tem alguns jogadores qualificados. E pelo que apresentou em campo, acho que faltou efetividade para sair com a vitória. Fica nesse 1-1, mas sabendo que poderia ter sido até pior, porque o Internacional teve chances, o Vinícius fez algumas boas defesas, Caio. E o salto na tabela que o Ceará daria, né? Iria lá para a primeira página da classificação, ficaria ali em 8º, talvez, dependendo dos outros jogos também, mas ficou no empate 1-1. Bom, agora o nosso raio-x, e aí é com você, Júnior. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Os melhores e os piores, para você, o melhor ou os melhores, fique à vontade, Júnior Ribeiro. Olha, Caio, o melhor eu vou colocar o Yuri Castilho, mas não é o melhor. Foi aquele jogador que teve uma atuação um pouquinho mais destacada que os demais, vou colocar o Yuri Castilho. Tanto que eu até disse, ele merecia aquele gol, mas infelizmente estava impedido. E o pior, eu separei, até estava aqui com 3 nomes, né? O Gabriel Lacerda, que teve uma atuação bem abaixo, eu sei que o Gabriel Lacerda pode jogar muito mais que isso. O Marquinhos Santos, que na minha visão fez algumas alterações bem confusas, principalmente a do Kelvin. Colocou no Dentinho, não sei se o Dentinho realmente vai ser a salvação do Alvinegro. Mas, infelizmente, alguns jogadores estão fora, então era o que tinha no banco, não tinha muito o que fazer. As opções de ataque eram o Dentinho e o Peixoto. Mas eu vou colocar como pior da partida o Vinícius, goleiro, que infelizmente teve uma atuação bem abaixo. Vale destacar que ele deu uma caneta no jogador do Inter, mas ali, meu amigo, ali ele teve mais sorte do que juízo. Ele deu uma sorte muito grande naquele drible ali, porque ele deu o drible, como a gente fala no interior, né? Ele deu o drible no bambo. Deu no bambo ali, foi um espasmo ali que ele conseguiu fazer. E deu certo porque o jogador do Inter, se vai ali com um pouco mais de malícia, tinha recuperado a bola e teria sido trágico pro Alvinegro. Mas o Vinícius errou no lance do gol, saiu errado. Depois, uma bola na trave, pouco depois no escanteio também acabou se equivocando. O titular, o João Ricardo, Covid, o Richard, goleiro, ainda se recuperando. E o Vinícius, que teve uma atuação até com algumas defesas na Bolívia e fez boas defesas agora, mas no saldo geral, pegando esses 3 nomes, o Marquinhos Santos, o Gabriel Lacerda e o Vinícius, infelizmente eu vou eleger o Vinícius como o pior da partida, sabendo que ele é um goleiro que pode melhorar quando for acionado outras vezes na equipe do Alvinegro. Beleza, Júnior Ribeiro, comentários do Júnior Ribeiro aqui na Torcida K, você concorda, discorda, quer dar corda?
fique à vontade. Comente, deixe o like, inscreva-se no canal aqui na Torcida K, tá bom?